Então, boa noite a todos. Meu nome é André Taufner, eu sou acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Atualmente estou no 9º período e o tema da minha apresentação hoje é a doença diverticular do cólon. Eu procurei fazer uma aula voltada para aquele médico que é clínico geral, o que todo acadêmico de medicina tem que saber, e eu procurei ser o mais conciso possível e trazer o essencial. Então, aqui é o sumário da minha apresentação. A gente vai falar sobre algumas definições, a etiopidemiologia, a fisiopatologia, as manifestações clínicas, o diagnóstico, o tratamento e, principalmente, as complicações. Então, aqui eu trouxe algumas definições para vocês. O divertículo, ele é uma saculação intestinal presente nos cólons. A diverticulose, por sua vez, já é quando a gente tem vários divertículos. Só que esses divertículos ainda são assintomáticos, não tem nenhuma manifestação clínica. Já a diverticulite seria o processo inflamatório ou infeccioso de um divertículo. É uma das complicações que a gente vai comentar mais para frente. E a doença diverticular do cólon é quando essa diverticulose se torna clinicamente significativa, ou seja, se manifesta com sinais e sintomas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia da doença. O que é o principal que vocês têm que saber? Que a doença diverticular do cólon ela está relacionada com o envelhecimento e a prevalência ela aumenta muito com a idade. Então, ao redor dos 80 anos, aproximadamente 50 a 66% dos pacientes vão ter divertículos nos cólons. Aqui no Ocidente, eles são muito mais comuns no cólon sigmoide, a gente vai comentar o porquê disso. E em relação ao sexo, não tem uma predileção, isso varia muito da amostra e da literatura em que você está lendo. Mas existem fatores de risco. Quais seriam os fatores de risco relacionados aos divertículos? Então, o principal deles, então, o envelhecimento. Isso se deve principalmente a uma menor elasticidade intestinal, relacionada ao colágeno, que vai diminuindo com a idade, o sedentarismo, a obesidade, né, que é uma epidemia mundial hoje em dia, a predisposição genética, por fatores ainda não muito bem estabelecidos, a dieta, principalmente aquela que é pobre em fibras e é muito rica em gorduras, problemas de motilidade intestinal e algumas medicações, ou seja, anti-inflamatórios, os esteroides e alguns opioides. Sobre a fisiopatologia da doença. Então, como que funciona? Você tem alguns pontos de fraqueza onde vão penetrar arteríolas, são aquelas vasa recta entre as tênias. Isso acaba gerando ali ao redor um espessamento da camada muscular e isso forma algumas formações saculares que variam de 3 a 30 milímetros. Elas se estendem por todo o cólon, exceto no reto e ânus, onde a gente não tem as tênias. Vocês podem observar aqui na imagem que ali no canto inferior esquerdo, que são divertículos falsos, porque não chega a se extravasar todas as camadas histológicas do tecido, somente a mucosa, a submucosa e a serosa. E predominam no colo sigmoide por quê? Porque essa é uma região onde diminui um pouco o diâmetro do intestino grosso e ele acaba gerando uma maior pressão intraluminal para garantir a mesma tensão necessária à propulsão do bolo fecal, ou seja, a peristalse. E no Oriente é mais comum à direita. Isso é importante ressaltar. Então, existem duas formas fisiopatológicas padrões. Existe a forma hipertônica. Essa forma hipertônica ela é mais comum em indivíduos jovens e a principal manifestação clínica vai ser a inflamação e a diverticulite. Já a forma hipotônica, ela vai ser mais frequente nos idosos, principalmente devido ao enfraquecimento do colágeno e ela se manifesta mais com sangramento gastrointestinal. Agora, sobre as manifestações clínicas. A diverticulose geralmente é assintomática, só que muitas vezes ela é um diagnóstico incidental. O paciente vai realizar um exame, pode ser um enema opaco, uma colonoscopia ou até mesmo uma tomografia computadorizada e vai aparecer ali os divertículos. E os sintomas eles vão aparecer e variar bastante de acordo com a complicação que o paciente vai apresentar. Então, essas complicações, quais seriam elas? O sangramento, pode ser uma diverticulite, ou seja, inflamação ou infecção.
uma colite segmentar, uma inflamação ali daquele segmento do cólon, ou a doença diverticular, ainda não complicada, mas sintomática. Então, no início, o paciente vai apresentar o quê? Uma dor em fossa ilíaca esquerda. É uma dor muitas vezes incólica, intermitente, inespecífica, meio difusa, e esse paciente não vai ter febre. E como que a gente vai fazer o diagnóstico, então, desse paciente? Isso daqui eu trouxe, é uma coisa que todo mundo fala, que vocês já ouviram muitas vezes na faculdade, mas isso aí é essencial, e muitas vezes os médicos não fazem isso. Então, na história clínica, é importante saber ouvir o seu paciente, porque ele vai te contar o diagnóstico. E o exame físico tem que ser direcionado à suspeição clínica, e os exames complementares só para confirmar ou afastar a sua hipótese. Então, aqui no tratamento, o que que a gente tem? Poucos recursos para tratar a doença sintomática, né? Então, você pode estimular o paciente ao emagrecimento, ter um estilo de vida saudável, incluir fibras na dieta, consumir menos gordura e usar alguns antiespasmódicos para aqueles pacientes que sofrem de alguma desmotilidade intestinal. Então, aqui, agindo sobre os fatores de risco para a doença. Agora, quando que a gente vai agir? Quando que a gente vai ter que ficar mais em cima do paciente? Quando surgirem as complicações. E quais são as principais complicações? Então, a hemorragia digestiva baixa, a doença diverticular do cólon é uma das principais causas de hemorragia digestiva baixa. Pode cursar também com a diverticulite, a obstrução intestinal e a perfuração. Então, a hemorragia digestiva baixa, mais uma vez, ressaltando a importância de saber ouvir o seu paciente. Às vezes ele vai aparecer para você falando assim, olha, eu estou sentindo um incômodo aqui no pé esquerdo da minha barriga, e quando eu fui no banheiro eu perdi muito sangue, e eles ficam assustados, e às vezes ele pode trazer até uma foto para você. E aqui eu trouxe uma foto para ilustrar, e eu quero que vocês lembrem disso aqui, que existem dois tipos de sangramento. Existe a hemorragia digestiva alta, ou seja, a hematêmese, quando o paciente está vomitando sangue. Tem o melena, que é aquele sangue que vai passar pelo trato gastrointestinal, vai ser digerido, umas fezes enegrecidas, tem um odor bem forte. E pode se manifestar também como um sangramento mais discreto, oculto nas fezes. E a hemorragia digestiva baixa, que é o foco dessa aula. Então, tem a hematoquesia, que é a eliminação de sangue vivo nas fezes, geralmente um sangramento ali de reto e ânus, ou a enterorragia, que é o mais comum aqui no nosso caso, que vai ser um sangue já com coágulos, junto com as fezes, e o paciente muitas vezes, se for um sangramento muito protuso, ele pode aparecer com choque hipovolêmico. Então, ele vai aparecer no PA com uma dor abdominal e pode estar chocado. E existem também aqueles que vão ter um sangramento discreto, mas é um idoso, por exemplo, que está com uma anemia persistente e você precisa investigar ele e fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, com um câncer coloretal. Então, sobre o sangramento diverticular. Essa hemorragia retal, ela pode ser maciça e indolor, com uma alta resolução em até 80% dos pacientes. Então, na maioria deles, você não vai precisar ser tão incisivo na sua conduta. Mas naqueles que já chegam chocados, precisando de um maior cuidado, você pode fazer a ressuscitação volêmica endovenosa, soro 0,9%, ou Ringer lactato. Se ele não responder, continuar piorando, chegar a precisar de uma transfusão, aí você faz um concentrado de hemácias, e o teste diagnóstico recomendado seria a colonoscopia, onde você faz uma preparação rápida ali com polietileno-glicol. E durante a colonoscopia, você já pode fazer também tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Então, o tratamento você pode fazer o quê? A injeção de adrenalina e a eletrocauterização. Então, aqui eu trouxe uma imagem, muitas vezes é essa imagem que o colonoscopista vai ver. Então, um sangramento intestinal ali, onde muitas vezes você pode não achar o foco, e pode ser um sangramento bem protuso. E então aqui no sangramento diverticular eu fiz esse esqueminha para ajudar vocês a lembrarem de qual que tem que ser o raciocínio na cabeça de vocês. Então, se o paciente está hemodinamicamente estável, você pode fazer tanto a colonoscopia. Se ele não responder a esse tratamento da colonoscopia, você pode usar como recurso também a arteriografia. Agora, naquele paciente que não respondeu a nenhum desses dois, você vai fazer a cirurgia.
Já no paciente que está hemodinamicamente instável, aquele paciente que já chega chocado, você tenta a arteriografia, ou se não der certo, você vai fazer a cirurgia. Aí é uma cirurgia de emergência, no caso, né? Você vai fazer ali a ressecção segmentar daquele sítio que está sangrando, ou uma colectomia subtotal, se o sítio de sangramento não foi encontrado. E os diagnósticos diferenciais da hemorragia digestiva baixa. Aqui eu vou citar, não vou entrar em detalhes deles, mas é importante destacar que existe a angiodisplasia, colites, o câncer coloretal, principalmente naqueles idosos que estão com anemia, às vezes não tem nenhum sangramento, queixa de sangramento, vai aparecer ali só no sangue oculto nas fezes. Tem um sangramento pós-polipectomia ou uma biópsia endoscópica. Tem a doença hemorroidária também, que é uma causa de hemorragia digestiva baixa bem importante. Muitos idosos têm hemorroidas, elas podem sangrar sim, geralmente ali um sangramento mais indolor, um sangue vivo nas fezes, que é diferente daquele sangue da fissura, por exemplo, aquele paciente que muitas vezes vai ter um histórico de constipação, que faz força para defecar. Quando ele faz aquela força, ele vai fazer aquela fissura, vai ter um sangue importante ali nas fezes e muitas vezes eles chegam assustados no consultório. E aí na colonoscopia, no exame físico, você vai saber diferenciar todos eles. E o sangramento digestivo alto também. Então, na diverticulite. A diverticulite, o paciente ele pode aparecer para você e falar assim, olha, doutor, faz 2 dias que eu estou sentindo uma dorzinha, que é como se fosse uma cólica. E agora a dor está piorando muito, está doendo demais. Eu não estava aguentando, tive que vir para o hospital e está doendo aqui do lado esquerdo da minha barriga. E eu tive febre essa noite, muito calafrio, e não estou bem. Então, nesse caso, a gente já pensa mais no quadro de diverticulite. E qual seria a fisiopatologia? Aqui eu queria fazer um paralelo para vocês lembrarem lá das aulas de apendicite. É um pouco semelhante aqui. Então, você vai ter ali uma obstrução por fecalito ou restos alimentares. Isso vai gerar um aumento da pressão intraluminal ali, cursando com uma inflamação, isquemia e pode gerar até necrose, nesse caso, cursando com uma perfuração ou peritonite. É, Alguns autores, algumas pessoas falam até que seria a apendicite do lado esquerdo, por conta dessa semelhança até clínica às vezes, né? Eu vou comentar um pouquinho mais para vocês sobre esses detalhes. Então, existe aqui uma micro ou uma macro perfuração do divertículo. Essa incidência ela vai aumentar com a idade. Ela é mais frequente no lado esquerdo, aqui no ocidente. E aqui em relação à predileção por sexo. Abaixo dos 50 anos é mais comum nos homens, entre 50 a 70 e acima de 70 anos, mais comum nas mulheres. E a recorrência ela é bem alta. Ela chega até 22 a 39%. Então, muitas vezes um paciente que já teve episódios repetidos de diverticulite, você pode precisar operar ele. No exame físico, isso daqui é mais uma coisa básica que a gente ouve falar bastante e muitas vezes a gente acaba não fazendo isso, mas é o certo e já caiu até na prova de residência. A sequência do exame físico abdominal. Então, você não vai chegar pondo a mão direto na barriga do seu paciente que está com dor. Primeiro você vai olhar, vai fazer a ausculta, depois você faz a percussão e a palpação. Então, aqui, o abdômen ele pode estar um pouco distendido, o paciente pode estar com um aspecto álgico, ele pode estar com dor. E quando você for auscultar ele, ele pode ter ruídos hidroaéreos diminuídos ou ausentes pela inflamação ou um quadro de ilho paralítico. Na hora que você for encostar nele, ele pode ter uma contratura muscular voluntária, porque ele está com dor, ou então ele vai ter aquele sinal de defesa, a palpação, que já é um sinal de peritonismo e também chamado de abdômen tábua. E em casos com uma inflamação muito maior, você pode até palpar uma massa inflamatória no quadrante inferior esquerdo. E alguns quadros podem acompanhar esse panorama. As náuseas e vômitos, porque pode cursar com obstrução ileal, alterações do hábito intestinal, pode ser tanto uma diarreia ou uma constipação, e sinais de fistulização, a disúria, a fecalúria ou a pneumatúria. Então, a disúria é aquele paciente que vai estar com ardência, com dor para urinar. A fecalúria pode sair fezes pela urina e pneumatúria vai sair ar. E aqui eu quero ressaltar que a diverticulite é uma das principais causas de fístula colovesical, ou seja, a comunicação do cólon com a bexiga.
Aqui então, sobre os exames complementares. Opa, peraí que saiu um pouquinho. Peraí que saiu um pouquinho a tela aqui. Já está entrando, fique tranquilo. Perfeito. Então, sobre os exames complementares. Você vai solicitar ali os exames de rotina, então o hemograma completo. Se ele tiver alguma queixa urológica, você vai fazer análise de urina e eletrólitos gerais, principalmente naqueles pacientes que estão com muita diarreia, com vômito, com alteração do estado geral, que ele pode estar com algum distúrbio hidroeletrolítico. Pode aparecer uma leucocitose e, em caso de perfuração e peritonite, amilase e lipase elevadas. Sobre os exames de imagem, então. No raio-x, no abdômen agudo perfurado, você pode ver ali o sinal do pneumo peritônio. E no ultrassom, pode aparecer a espessura do cólon e você pode observar ali coleções intraperitoneais. E agora é importante ressaltar, diferente do que a gente viu naquele abdômen agudo hemorrágico, aqui você tem uma suspeita de perfuração intestinal. Então você jamais vai solicitar uma colonoscopia, nem o enema opaco, que é um exame contrastado, porque você não quer piorar o quadro clínico desse paciente ou correr o risco de perfurar ainda mais ali e piorar ele. Então, o exame padrão ouro é a tomografia computadorizada de abdômen. Ela vai permitir tanto o diagnóstico quanto a estratificação do seu paciente. Então, aqui, qual vai ser aquele paciente que você vai internar? Então, é um paciente que fez a tomografia já e que está apontando para uma diverticulite complicada, ou seja, ali na tomografia você viu que tem sinal de abscesso, perfuração, fístulas ou obstrução. Ou naquele paciente que não tem um sinal ali radiológico de uma diverticulite complicada, mas ele é um paciente de alto risco. É um paciente que está com febre, pode estar com sepse já, uma leucocitose bem grande, uma dor muito forte, ou um imunossuprimido, um idoso que já faz polifarmácia, tem várias comorbidades, um paciente que não está se alimentando, ou tem intolerância à dieta bioral, ou a falha do tratamento ambulatorial. Então, aqui, qual seria o tratamento ambulatorial? No início, naquele primeiro momento, é importante você fazer uma dieta com um pouco menor teor de fibras, para fazer um repouso intestinal, entre aspas. Após essa melhora aguda do quadro, você pode fazer de novo a dieta rica em fibras ou usar os laxativos ali para ajudar a formar melhor o bolo fecal daquele paciente. Sobre os antibióticos, você vai fazer uma antibiótico terapia aqui de amplo espectro, abrangendo tanto gram-negativos quanto anaeróbios durante 7 a 10 dias. Os medicamentos de escolha, quais seriam aqui? O ciprofloxacino, 500 mg via oral de 12 em 12 horas, e o metronidazol, 500 mg via oral de 8 em 8 horas. Uma alternativa, que pode ser a amoxicilina com clavulanato, 875 mg e 125 mg, 2 vezes por dia. Então, existe essa classificação aqui, que é a classificação de Rinchey. É uma classificação baseada nos achados da tomografia. Então, aqui no estágio 1, você vai ter ali um abscesso pericólico. Nesse paciente, você vai fazer, então, a internação dele, vai manter ele em jejum, vai hidratar ele. Pode usar ali os antiespasmódicos, fazer o antibiótico e deixar ele em observação. Agora, naquele paciente que já é estágio 2, ele teve uma falha no tratamento clínico, de um abscesso pequeno, ou ele tem uma coleção pélvica maior, você pode considerar a drenagem. Aí você pode fazer uma drenagem ali percutânea, via radiologia intervencionista, ou então considerar até uma cirurgia aberta daí. E a ressecção cirúrgica, ela já começa a ser mais pensada naquele paciente estágio 3, que já tem perfuração de alça intestinal, principalmente pela videolaparoscopia. E naquele paciente que já é estágio 4, já tem perfuração intestinal, peritonite com extravasamento de fezes, aí você vai fazer a cirurgia de Hartmann via laparotomia, é uma cirurgia em 2 tempos. Essa cirurgia é importante e todo médico deve conhecer. Eu vou comentar um pouquinho para vocês, depois vou mostrar 2 vídeos. Então, a cirurgia de Hartmann, como que ela é feita? Você vai fazer a ressecção daquele intestino doente, você vai fazer uma colostomia proximal,
que é a colocação daquela bolsinha para o paciente, e vai fazer o fechamento do coto retal. Você não vai fazer anastomose primária, porque já fizeram vários estudos sobre isso, traz mais complicações para o paciente. E no segundo tempo, então, você vai fazer anastomose coloretal. Isso vai variar bastante de acordo com o paciente, com o status fisiológico dele, dependendo de quanto que ele responde melhor à cirurgia e assim por diante. Então, aqui, agora a gente vai falar da estenose intestinal. É uma complicação mais rara, só que ela pode acontecer também. E ela gira em torno desse ciclo. Uma diverticulite, que vai ter essa inflamação, e a fibrose. E vai ficando inflamado e fibrosado. E essa estenose intestinal, então, ela é uma complicação bem mais rara. E ela pode levar a uma obstrução parcial ou completa. Essa estenose, ela pode ser crônica, e naqueles pacientes de baixo risco cirúrgico, você pode considerar a sigmoidectomia com anastomose primária via laparoscópica, ou naquele paciente que tem uma obstrução aguda, com cólon dilatado, nos pacientes instáveis ou nos idosos, você já faria a cirurgia de Hartmann em 2 tempos. E aqui eu trouxe 2 vídeos que eu vou mostrar para vocês, para ilustrar. Aí vocês podem me dizer se estão conseguindo ver. Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo, sim. Tá, esse vídeo aqui eu achei ele bem ilustrativo. É um vídeo que a mãe fez até para uma criança. Eu acho que é bem bom para a gente assistir. Então aqui eu vou acelerar um pouquinho. Ela vai fazer a incisão da parede abdominal. Agora vai fazer ali a divulsão da musculatura. Vai achar a alça intestinal que está doente. Isso aí ilustrando a colostomia, né? Então vai ressecar ali aquele segmento. E agora vai fazer a colostomia. Faz ali uma incisão na parede abdominal. E depois ela vai fechar. E coloca a bolsinha ali no final. Esse é um vídeo que eu achei bem didático e eu quis mostrar ele antes de mostrar a cirurgia para vocês. Para vocês conseguirem se localizar um pouquinho melhor. Aqui ele está fazendo a incisão da parede abdominal. Já está ali fazendo a inspeção das alças intestinais. Fazendo ali a hemostasia. Vai ressecar aquele segmento doente da alça intestinal. Está fechando ali o coto distal. E já fazendo a colostomia. Com aquele coto proximal. Então, essa foi a minha apresentação. Eu queria agradecer vocês pela atenção. E aqui eu trouxe uma frase de um escritor que eu gosto muito, que é o Guimarães Rosa, que o homem nasceu para aprender tanto que a vida lhe permita. Obrigado.